Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. E se aquilo que você não fez estiver afetando a sua vida? O silêncio pode ser um erro. Há algumas situações que nos acontecem que modelam o processo do futuro, o que vai se vivenciar. O capítulo 5 de Levítico traz uma perspectiva que muitas pessoas ignoram. Não é apenas sobre o que faremos de errado, mas também sobre o que deixamos de fazer quando deveríamos agir. Deus fala com Moisés e apresenta situações onde a omissão, a negligência e a falta de posicionamento também são consideradas falhas. Como você está? Eu sou Sandra Reis, estou aqui em Belo Horizonte e todos os dias estamos aqui lendo um texto da palavra. E eu gostaria de saber onde é que você lê sua Bíblia comigo, que situações você tem aplicado na sua vida, testemunhos, deixa aqui nos comentários. E para que você possa comentar, você precisa se inscrever no canal para você conseguir mandar seus comentários, perguntas, testemunhos, compartilhar conosco tudo aquilo que tem chegado aí para o seu coração. E o nosso capítulo hoje é Levítico, capítulo 5. Os casos em que é preciso oferecer sacrifícios são os seguintes: se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar, então será culpado e merecerá castigo. Se alguém, por descuido, tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo, o corpo de um animal impuro, seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão, então essa pessoa ficará impura também e será culpada. Se alguém, por descuido, tocar numa coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for, ele ficará impuro e logo que percebeu o que fez, ficará sendo culpado. Se alguém, sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má, um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreender o que fez. Portanto, quando alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus, o Senhor, um animal como um sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu. O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra, e o sacerdote oferecerá o animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra, então apresentará a Deus o Senhor duas rolinhas ou dois pombinhos como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu. Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados, e a outra será uma oferta a ser completamente queimada. A pessoa entregará as duas aves ao sacerdote e esse oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar pecados. O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça e borrifará o lado do altar com uma parte do sangue. Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar. Esta é a oferta para tirar pecados. Em seguida, o sacerdote oferecerá outra ave como uma oferta, que será completamente queimada conforme a lei manda. Assim, o sacerdote oferecerá este sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e a pessoa será perdoada. Se alguém não tiver recursos para comprar duas rolinhas ou dois pombinhos, então trará 1 quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados. Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha, pois é uma oferta para tirar pecados. O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha, pegará um punhado e a queimará no altar em cima das ofertas de alimento apresentados a Deus, o Senhor.
Isso lembrará que a oferta toda é dada a Deus. É um sacrifício para tirar pecados. Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu e ela será perdoada. E como no caso das ofertas de cereais, o resto da farinha será do sacerdote. O Senhor Deus deu a Moisés a seguinte ordem: se alguém, sem querer, cometer o pecado de não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus o Senhor, então, para pagar a dívida, a pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito para oferecer ao Senhor. O preço do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa. Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote a oferta sagrada que deixou de pagar mais um quinto. O sacerdote pegará o carneiro que é dado para tirar a culpa e o oferecerá como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu. Assim, ela será perdoada. Se alguém sem querer pecar e desobedecer a qualquer uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido, ele será considerado culpado e deverá ser castigado. E para tirar a sua culpa, ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote. O valor do animal será calculado de acordo com a tabela de preços usada no santuário. O sacerdote oferecerá o animal como sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu sem querer, e ela será perdoada. Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor, e essa oferta é para tirar toda a sua culpa. No contexto histórico, o povo de Israel estava sendo ensinado a desenvolver consciência, não apenas de ações externas, mas de atitudes internas, decisões silenciosas. Deus está formando um povo responsável, sensível, atento. E os exemplos do texto incluem quando alguém sabia a verdade e não falava, quando alguém tocava algo impuro sem perceber, e quando alguém fazia promessas precipitadas e não cumpria. Isso revela algo muito atual. Existem erros que não fazem barulho, não causam impacto profundo. Olhando para o nosso dia a dia, você percebe algo errado e escolhe ficar em silêncio. Promete mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões. Sente que algo não está bem aqui dentro, mas você ignora. Evita conversas difíceis porque você não quer se posicionar. Finge que está tudo bem, quando na verdade não está. E Levítico 5 está confrontando com maturidade. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade emocional e espiritual. Pequenas atitudes podem transformar vidas. Seja honesto consigo mesmo sobre o que você tem evitado. Preste atenção. Tenha coragem de se posicionar com sabedoria. Cumpra aquilo que você promete, principalmente para você mesmo. Não ignore esses sinais internos, porque eles são alertas importantes para a vida. Busque reparar aquilo que você percebe que não fez corretamente. Pare, saia desse lugar que só o outro que faz errado. O outro que é culpado, ele é que fez, eu não tenho culpa. Você tem também. Nenhum ser humano é perfeito. Aprenda a se posicionar na vida e a se responsabilizar por tudo aquilo que te acontece. E aqui eu posso trazer uma aplicação para o nosso viver diário. No trabalho, por exemplo, é parar de se calar diante de situações que ferem os seus valores. Nesse lugar eu posso me posicionar também. Na minha família, é não ignorar os conflitos, mas é tratar com maturidade tudo que está acontecendo. Parar para resolver, parar para conversar, parar para ouvir, entender,
entender que você é diferente da outra pessoa e que os conflitos vão existir. E se eles existem, é porque você precisa crescer. Não cresceu ainda. Não aprendeu as lições básicas da vida. Na vida emocional, não fuja do que precisa ser enfrentado. E muitos seres humanos não enfrentam as situações que precisam ser enfrentadas e resolvidas. Preferem fugir, ignorar, fazer de conta que não está acontecendo. Isso não é maturidade emocional. Isso é uma pessoa que não tem nenhum tipo de equilíbrio emocional. Está precisando aprender, parar, se posicionar, se responsabilizar pelas coisas que lhe acontecem. E na fé, não viva apenas de intenção, mas de posicionamento. Essas sementes são para o seu coração. O que você evita também te define. Tudo que você foge está dizendo sobre você. O silêncio em excesso pode se tornar omissão. E consciência gera transformação. Responsabilidade gera crescimento. Deus não quer perfeição, mas Ele precisa da sua verdade e do seu posicionamento. E aqui Deus não apenas está olhando para grandes atitudes, mas para detalhes invisíveis da minha vida e da sua vida que ninguém vê, mas que molda quem somos. E a reflexão final é: o que você sabe que precisa fazer, mas ainda não fez. Não é sobre errar, é sobre escolher não permanecer no mesmo lugar, mas se transformar. E você tem escolha todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Que o Senhor te abençoe em tudo, te auxilie a ser responsável por tudo aquilo que você tem vivido e se modelado diante de atitudes que você tem tomado na vida. Até o nosso momento de leitura da Palavra de Deus.